A doença de Alzheimer ela é uma doença neurodegenerativa progressiva, né? Infelizmente, ela não tem cura, ela avança, né, com o passar do tempo. Ainda não tem assim nenhum estudo comprovando a causa específica da doença de Alzheimer, mas nós sabemos que tem o que nós chamamos de emaranhados neurofibrilares, que estão relacionados a duas proteínas, que são uma proteína chamada tau-fosforilada e outra chamada beta-amiloide. Essas proteínas são como se elas lesionassem o cérebro do paciente, né, causando efeitos tóxicos e aí levando à destruição, primeiro na parte da memória e depois outras funções cognitivas também do paciente. O fator familiar, ele não é uma causa definida, ele influencia. Então, assim, eu tenho parentes de primeiro grau que têm doença de Alzheimer, isso aumenta em até 4 vezes a chance do paciente ter doença de Alzheimer. É um fator de risco. Tem se estudado muito a relação do sedentarismo com a predisposição à doença de Alzheimer, então a atividade física é essencial, a alimentação saudável, sempre, né, diminuir gordura, açúcar, controlar os fatores de riscos cardiovasculares, como hipertensão arterial, diabetes, as dislipidemias, e leitura, aprender, né, sempre está aprendendo alguma coisa nova. Uma língua diferente, está lendo, desde de palavras cruzadas, colocar esse cérebro para trabalhar. A gente fala que isso aqui é uma tríade: exercício físico, alimentação saudável e ler. A doença de Alzheimer, a gente pode falar que ela é diagnosticada principalmente quando ocorre a perda de, no mínimo, 2 funções cognitivas. A memória é a principal delas, que é a primeira a ser afetada, começa sendo a memória recente, fatos recentes, esquecem de guardar as coisas, objetos pessoais, e aí com o tempo, né, até chegar a memória passada, digamos assim. Associado com mudanças da atividade de vida diária, como eu citei, o paciente passa a ter dificuldade em fazer coisas que sempre fez no dia a dia, alterações neurocomportamentais, muito característicos da doença de Alzheimer. Começa a evoluir com insônia, perambulações à noite pela casa, começa a ter dificuldade de administração de dinheiro, por exemplo, é muito comum esquecer dinheiro, perder dinheiro, não dar troco errado. E as mudanças comportamentais também, como o paciente ele pode ficar muito apático, né, muito quieto, o que não é natural. Mesmo que ele sendo muito quieto, por exemplo, ele começa a ficar mais quieto do que já é. Ou então ele fica mais nervoso, às vezes ficando até agressivo, muito agitado. Então, basicamente são as alterações de memória, né? Alterações de linguagem também pode acontecer, com alterações comportamentais e mudança das atividades de vida diária. O que eu oriento no mínimo sinal, procura ajuda médica. Vai procurar uma orientação, começou a esquecer, se perdeu em algum caminho conhecido, está repetindo a mesma coisa várias vezes durante o dia. Então, ao mínimo sinal, né, que gere uma dúvida para a família, já procure atendimento médico. E quais são os principais cuidados assim, que esses familiares, né, que o cuidador desse idoso ele deve ter? Eu sempre falo para os familiares e para os meus pacientes que, além da medicação, o que o cuidador mais precisa ter para cuidar de um paciente com doença de Alzheimer é paciência. Muita paciência. Paciência sem sombra de dúvida, é o X da questão. Paciência e amor. Porque não é fácil cuidar de um paciente com doença de Alzheimer. Porque ele muda de comportamento, ele começa a ter muitas alterações neuropsiquiátricas, ele começa a esconder certas coisas. Por exemplo, tomar medicação, finge que toma medicação e não toma, joga fora, e entender que ali não é mais o paciente, é uma doença que está se manifestando. A gente tem um tratamento para tentar frear um pouquinho o avanço da doença. O tratamento de Alzheimer hoje é um tratamento caro, não é infelizmente, mas a Secretaria de Saúde, né, pela DIRES, os pacientes eles conseguem ter acesso à maioria das medicações da doença de Alzheimer. É uma doença que, como não tem cura, mas a gente pode tentar prevenir
de muitas formas, e foi aquilo que eu falei desde o início. A prática de atividade física, que ela hoje é indispensável, não só, né, para o cérebro, mas para as doenças cardiovasculares, então ela é indispensável. Então, praticar atividade física a gente tem que ver hoje não mais como questão de estética, mas como questão de saúde. Além disso, tentar ter uma alimentação saudável, né, na medida do possível. Ler, colocar essa mente para trabalhar, aprender uma língua nova, tá sempre aprendendo algo novo. Isso ajuda muito nas conexões neuronais. E quem já tem alguma comorbidade, como eu falei, diabetes, hipertensão arterial, as dislipidemias, o tabagismo, tentar controlar isso ao máximo, porque se fizer tudo isso, isso com certeza vai garantir uma velhice mais saudável.